Finalmente, a disciplina de educação financeira foi aprovada pelo Senado Federal, né? Agora ela vai passar por alguns ajustes na Câmara dos Deputados para subir para a sanção presidencial, mas, ao meu ver, foi um ganho muito grande que a gente teve aí, até porque a proposta, se não me engano, é desde 2017, tá? Vocês podem me corrigir, mas se eu não me engano é desde 2017, ou seja, estava parada lá. E se tratando da situação que a gente vive no Brasil, né, dos endividamentos das famílias, eu acho que isso aí já foi feito, que tinha que ser aprovado para ontem, entendeu? Mas vamos lá, eu acho que a gente precisa ter a consciência da situação que a gente vive no país para justamente essa disciplina fazer o trabalho dela, sabe? Que ela tem muita coisa pela frente para ela poder tratar aqui no Brasil. Você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador, tenho uma empresa de contabilidade onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente ter essa empresa, nós temos a nossa rede social também, onde a gente cria conteúdo diariamente, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok também. Se você quiser, dá uma olhada lá que tem muito conteúdo de qualidade. Antes de mais nada, a gente precisa poder entender que educação financeira, você ter a disciplina de educação financeira, não vai fazer com que alguém seja rico por causa disso não, tá? Antes dessa questão de ser rico, tem todo um problema que a gente vive aqui no Brasil e a gente precisa estar com base nessa realidade, mostrar a importância dessa disciplina aí. Nos últimos anos, se a gente pegar um recorte aí dos 10, 12 anos assim, a gente vai perceber que a questão do termo educação financeira, ele tomou um caminho que foi meio que banal ali, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas a questão da pessoa ser próspera é a pessoa que esbanja muita grana, é a pessoa que faz investimento em mercado financeiro. Criaram todo um estereótipo, né, da pessoa que tem que ter um carrão, da pessoa que tem um colar de ouro, da pessoa que, sabe, tem uma empresa muito grande e tal, e a pessoa tem aquilo ali como uma educação financeira. Sendo que quando a gente pega para o contexto brasileiro, a gente consegue perceber que tem uma discrepância muito grande, sabe? O universo das pessoas que vendem na rede social para a realidade no Brasil, né? A maior população no Brasil. E por isso que eu falo, na maioria das vezes, que a questão de quando a gente vai falar sobre educação financeira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse termo educação financeira, ele precisa levar em consideração o contexto onde está sendo inserido ali. E o contexto que a gente precisa poder entender do Brasil é de um endividamento muito grande das famílias, né? E a maior parte delas sobreviver com um salário mínimo. Sabe? Esse é o grande problema. E esse salário mínimo, para quem, sabe, um ser humano, no mínimo lúcido, ele consegue perceber que você não consegue passar nem 15 dias, quem dirá um mês inteiro, né? Então você poderia falar assim, poxa, Eduardo, mas se está desse jeito aí, educação financeira não vai funcionar. Pois é, esse que é o ponto. A gente precisa pelo menos discutir sobre esse tipo de situação, sobre renda, sobre impostos, entendeu? Eu acho muito importante, vai ter gente que vai discordar de mim, mas você entender sobre imposto, sabe? A criança ali, claro, né, pessoas, só para poder parafrasear aqui, existe um nível de educação financeira que eu concordo, onde você não vai colocar o entendimento de uma pessoa do ensino fundamental a mesma do ensino médio, né? A gente precisa poder separar isso aí. Mas uma coisa que eu vejo como importante no imposto em si é para você saber o que está envolvido no seu dia a dia, na sua renda familiar ali. O imposto, ele é uma fatia muito grande disso. Então, a partir do momento que a gente começar a discutir sobre renda familiar, sabe, as crianças também, adolescente e tal, e aumentando o nível aí de conhecimento, a gente vai começar também a poder cobrar mais, sabe? Eu vejo isso como uma coisa extremamente necessária, porque a consciência, sabe, ela vai fazer com que você também entenda como cobrar. Porque, inclusive, eu fiz um vídeo ontem, se não me engano, no meu TikTok, onde eu falei sobre a questão do ICMS, né, que é o imposto estadual e tal, e eu falei que a maioria das pessoas não sabem que o ICMS é do Estado, né? Então, e ele tem uma fatia muito grande, você viu, de Minas Gerais é 18%. Então, o que eu quero, né, o que eu acharia necessário poder falar sobre isso, é justamente falar para a criança ali, o adolescente, que ele vai precisar entender o que está envolvido ali e para onde o dinheiro dele está indo. Isso é uma coisa que eu acho que tem como colocar para as pessoas, entendeu? E as pessoas poder desde cedo entender a função dela como pagador de imposto. Entendeu? Eu acho que isso é um tema muito, muito importante e que eu consideraria como excelente para poder trocar uma. Outro ponto aqui que eu acho extremamente relevante das pessoas poderem entender também, que a gente precisa sair um pouco da finança só individual, tá, galera? A gente precisa sair um pouco disso porque senão fica uma coisa muito limitada. A partir do momento que você coloca isso como obrigação na escola, as pessoas conseguem pelo menos discutir mais sobre esse assunto. Entendeu? E finanças não é só finanças pessoal, por mais que pessoal ali é o que você vive na sua realidade,
sabe? A finanças, ela tem a ver com imposto, sabe? Tem a ver com cobrança, com infraestrutura, com endividamento, sabe? Não só da população, mas da comunidade, da cidade, do estado, do país, entendeu? Vocês conseguem perceber esse tipo de coisa? Então, tipo assim, a finança ela tem que acompanhar o contexto ali, entendeu? Então, por isso que a gente vai precisar também fazer, né, uma certa justiça relacionada a isso, sabe? Porque uma coisa a gente vai conseguir perceber, sei lá, uma escola particular, né, que eu acho que a maioria já existe educação financeira, mas aquela escola vai lidar com um contexto financeiro, a escola pública já vai lidar com outro. Então, essa pessoa que vai lecionar, né, que vai falar ali sobre educação financeira, ela vai precisar saber a importância dessa separação, entendeu? Para justamente você conseguir colocar na cabeça das pessoas. Sabe? Uma coisa que eu acho que pode ser interessante também é para a galera poder tirar um pouco aquele mistério de educação financeira, é somente investir na bolsa de valor, investir em empresa, pegar dividendo e tal. Antes disso, galera, a gente tem uma problemaiada para trás relacionada à educação financeira, entendeu? O investimento ele é importante, até para a gente poder entender o que funciona, o que não funciona, né? De você aplicar em bolsa de valor ali e tal. Só que isso aí, quem for fazer esse tipo de situação de poder investir, é o quem está com dinheiro sobrando. Então você que tem dinheiro sobrando aí, você não precisa ficar desesperado para poder investir não, tá? Tem muitas pessoas que esperam o seu desespero para poder vender, entendeu? Então, a educação financeira, o que eu quero falar sobre isso aqui? A educação financeira, ela vai ter que entrar na base que a gente vive no Brasil, tá? Esse é o principal motivo que a educação financeira foi pelo Senado, né? Foi se tratando como lei e tal, que a proporção dela vai ter que ser de acordo com a nossa realidade aqui, né? Então, a gente vai conseguir entender que a educação financeira vai ser baseada no contexto, entendeu? A partir do momento que a gente entender sobre isso, eu acho que a gente já vai estar num bom caminho. E uma consequência aqui da educação financeira que eu também vejo como muito positiva é justamente o empreendedorismo. Que a partir do momento que você entende um pouco da base, sabe, de educação financeira ali, né, de saber separar pessoa física de pessoa jurídica, ter um entendimento sobre nota fiscal, sobre o público, sobre custo na empresa, sobre faturamento, margem de lucro, tudo isso vai facilitar também. Então, no longo prazo, essa questão da educação financeira tende a melhorar vários pontos que vai ser beneficiado pela população, né? A população acaba tendo um entendimento melhor sobre negócio ali e a gente consegue tirar pelo menos um proveito disso, melhorar da situação atual. Para você que viu o vídeo até o final, você também pode ser beneficiado com o entendimento ali, ter uma informação de qualidade sobre educação financeira, sobre impostos no Brasil, sobre planejamento de empresa, sabe? Só seguir a gente nas redes sociais, ou quiser entrar em contato para situações que envolvem a sua empresa, ou você como pessoa física e tal, pode entrar em contato com a gente, tanto aqui pelo YouTube, quanto minhas redes sociais também, que eu vou deixar na descrição ou no meu canal também, tá? Entre em contato com a gente lá, que a gente gosta de poder atender esse tipo de público, que é justamente o nosso foco, entendeu? Então, os clientes que nós temos aqui gostam bastante do planejamento que a gente tem com eles, sabe? Do entendimento ali da situação que você vive na sua empresa ou você como pessoa física, tá? E eu tenho certeza que vai agregar muito ao seu negócio. Então, antes da gente poder finalizar o vídeo, eu queria dizer que eu gostei da proposta, sabe? Eu acho que a gente precisa melhorar muitas coisas se tratando de finanças aqui no Brasil, né, da população brasileira no geral e tal, mas todo mundo pode ser beneficiado, tanto as pessoas de baixa renda, quanto classe média, até quem é rico mesmo e tal, por mais que viva num contexto totalmente diferente, mas pode ser beneficiado com esse conhecimento aí, e acaba que se determinadas comunidades, cidades, pessoas melhoram, a qualidade de vida da população tende a ganhar com isso também, fechou? Então fica até o próximo vídeo e tamo junto!